Olá, graça e paz. Hoje é domingo, 18 de junho de 2023. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, Confiando em Deus, dia a dia, da Joyce Meyer. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Espírito Santo, nós pedimos, fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir e queremos, Senhor, estar atentos à tua palavra para que venha gerar mudança em nós. Não queremos, Senhor, somente ser ouvinte, mas queremos, Senhor, ter mudança de vida, mudança de atitude, Pai, conforme o Senhor nos orienta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Hoje o tema é Deixe-me ver o domínio próprio. Isaías 54:13 diz assim: E todos os seus filhos serão discípulos, ensinados pelo Senhor e obedientes à sua vontade, e grande será a paz e tranquilidade imperturbável dos seus filhos. As nossas emoções, elas tendem a subir e baixar como as ondas do mar. Seria muito bom se elas simplesmente pedissem permissão para ir e vir, mas isso não acontece. Elas simplesmente fazem o que querem sem qualquer aviso. Realmente, as nossas emoções, elas oscilam de acordo com o que acontece, né? Então, se elas pedissem permissão, seria mais fácil, mas não é isso que ocorre. Nós temos que dominar as nossas emoções. Uma criança rebelde, ela faz muitas coisas sem a permissão dos pais, e simplesmente desejar que a criança não faça isso não vai mudar o seu comportamento. Os pais precisam disciplinar a criança e ensiná-la para gerar essa mudança. O mesmo princípio se aplica às emoções. As nossas emoções, elas são iguais crianças rebeldes, que quanto mais nós tivermos permissão para fazer o que querem, mais difícil será controlar. Então, as nossas emoções, quando nós deixamos a emoção à flor da pele, deixamos ela agir, damos vazão para isso, ela cresce, aumenta e gera sentimentos dentro de nós que vão crescendo e vão nos colocando contra as pessoas e vão gerando sentimentos muito ruins dentro de nós. Então, quanto mais rápido nós tomarmos as rédeas da nossa emoção e colocar as emoções, né, no lugar delas, tudo bem a gente sentir algumas emoções, mas nós não precisamos fazer o que aquela emoção está nos pedindo para fazer, né? Então, aqui a Joyce fala assim: minha filha Sandy e seu marido Steve têm filhas gêmeas. E eles estudaram técnicas de criação de filho. E uma coisa que eles trabalham muito com elas é o domínio próprio. E é interessante ver como isso funciona para elas. Então, uma ou as duas, às vezes, podem estar se comportando emocionalmente e elas podem ficar zangadas ou sendo egoístas. E um dos pais já fala assim: meninas, vamos ter um pouco de domínio próprio. Vamos lá, deixa eu ver o domínio próprio de vocês. E elas já entendem que esse é o sinal para que elas sentem e fiquem quietinhas até se acalmarem e se comportarem corretamente. Então funciona lindamente. Será mais fácil para elas controlar as emoções como adultas, porque elas estão aprendendo desde cedo isso. Então, quando ficar maior, isso vai ser mais fácil. Mas passei os meus primeiros 18 anos da minha vida numa casa em que as emoções, elas eram voláteis e parecia normal eu deixar que as emoções me governassem. Aprendi que se você não consegue o que quer, você grita, discute e fica irado até conseguir que as coisas fossem do seu jeito. Aprendi a manipular pessoas, fazendo com que elas se sentissem culpadas, e aprendi também desde muito pequena a agir emocionalmente. Levei muitos anos para desaprender o que eu havia aprendido. Então isso aqui, muitas pessoas passam por isso, porque nós vivemos e aprendemos de uma forma como uma criança faz birra. Ninguém precisa ensinar a criança a fazer manha, a fazer birra, quando não é dado aquilo que ela quer, quando as coisas não saem conforme ela quer. Como que uma criança se comporta? Com birra, se jogando no chão, fazendo escândalo. E aí os pais fazem o quê? É a hora de os pais orientarem a criança ter aquele controle emocional. Claro que a criança não vai ter o total controle, né, das emoções, mas ensinar o domínio próprio e trabalhar com isso. Mas muitos de nós, quando acontecia isso, eram disciplinados, levavam umas varadas, uma chinelada. Então, e com isso a gente cresceu sendo assim, sem saber o que era o domínio próprio, não conseguindo ter as emoções controladas. E aí a gente aprendeu muito errado e agimos assim, né? E a gente achava que não tinha condições de nós
dominarmos as nossas emoções, né? Ter o controle. Achava que era errado e era normal deixar que as emoções controlassem, a gente agir daquela forma. Então, mas hoje, como a Joyce fala aqui, encorajo você a se controlar e ensinar os seus filhos desde cedo a fazerem o mesmo. Se for tarde demais para isso, comece de onde você está agora, porque nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Então, ela traz o encorajamento hoje, né, de nós nos controlarmos e ensinar os nossos filhos desde cedo a ter esse domínio próprio, a não ficar numa condição de vítima, de ofensa. Isso é muito importante, a gente ter esse controle emocional para não sofrer, porque senão a gente fica sofrendo ali naquele lugar, naquele vitimismo, naquela situação de ofensa, e a gente precisa se livrar rápido dessas situações. Em uma escala de 1 a 10, com que frequência você demonstra domínio próprio? É preciso prática e encorajamento da palavra de Deus para viver assim, mas você pode confiar que Deus, como Pai amoroso, ajuda você a chegar lá. Graças a Deus que a gente tem um Pai amoroso que nos ajuda, porque nem sempre é fácil nós dominarmos as nossas emoções, termos o domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, nós precisamos clamar pelo fruto do Espírito. Senhor, me ajuda a desenvolver esse fruto do Espírito que já está dentro de mim, né? Que muitas vezes nós damos lugar para a obra da carne. Você pode ler lá em Gálatas 5:19, 20 a 22, que fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito, ele veio e a gente precisa ter, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né? Domínio próprio. Então, tudo isso. E as obras da carne são o contrário. E às vezes a gente tem mais as obras da carne, damos mais liberdade para a obra da carne. Por quê? Porque falta esse domínio próprio, falta esse domínio das nossas emoções. Porque às vezes a gente acha que é normal, que é natural a gente deixar que as emoções nos governem. E não é. Isso é totalmente complicado, porque hoje tem várias pessoas procurando aprender sobre inteligência emocional para controlar suas emoções. Então, nós podemos controlar nossas emoções através da ajuda do Espírito Santo, a ajuda do Senhor. O Senhor, ele nos ajuda a controlar as nossas emoções. Nem sempre é fácil a gente engolir as coisas, a gente respirar fundo, a gente agir diferente daquilo que nós gostaríamos de agir, mas é importante nós termos esse controle para que nós também não sofremos e não venhamos cometer algo que a gente venha se arrepender depois. Então, em Deus nós podemos ter esse controle, e que nessa manhã nós vamos colocar as nossas emoções diante do Senhor, para que Ele nos ajude realmente a não agir como uma criança que, quando não alcança o que quer, age daquela forma, mas que com sabedoria a gente administra as emoções para que nós possamos resolver as coisas melhores. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é esclarecedora, que traz vida, que traz motivação a nós. Nós queremos entregar agora, Senhor, as nossas emoções diante do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que as nossas emoções, elas tendem a subir e baixar como as ondas do mar, que elas não pedem permissão para ir e vir, mas nos ajuda, Senhor, a controlar as nossas emoções em momentos, Senhor, que nós estamos mais acalorados em uma situação, Senhor, às vezes num desafio, numa decisão. Nos ajuda a controlar as nossas emoções, Pai, porque o Senhor já nos deu o controle de todas as coisas e o Senhor já colocou todas as ferramentas dentro de nós. Então, que ao momento, Pai, de algumas emoções, Senhor, estarem, Pai, desorganizadas ou querendo governar, nós sejamos rápidos em entender isso e com a Tua ajuda nós colocarmos as emoções no lugar delas, Pai. Nos ajude a ter esse domínio próprio, nos ajude a desenvolver cada vez mais o fruto do Espírito, Senhor, que o Senhor já depositou dentro de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e fiquem na paz.